Degustube de volta, dessa vez com um convidado especial, meu amigo Paulo Feijão, Xará. Obrigado aí pelo Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ele vai participar de alguns episódios aqui com a gente. Sempre que der a gente vai chamar ele, ele tá morando aqui na mesma cidade que a gente. Conterrâneo, não é? É. Então vamos começar essa degustação de hoje. O que a gente não fez ainda nos episódios anteriores é uma cervejas mais focadas em lúpulo. Então a gente quis trazer alguns exemplares, dois deles disponíveis no Brasil e um não. Essa aqui que o Feijão acabou trazendo na mala dele é de uma viagem, mas basicamente nós vamos falar desses estilos altamente lupulados que são, nos Estados Unidos, são os que mais vendem e os mais favoritos da galera, assim. Acho que da gente também, a gente gosta muito. Depois que você aprende a tomar cerveja de lúpulo e acostuma com uma cerveja de lúpulo bem feita, é difícil você voltar atrás. Você sempre que você senta num bar, você quer pelo menos uma dessa para satisfazer. Parece que é um vício, assim. Você tem que ter um... É interessante, né, na educação das pessoas, que as pessoas veem o lúpulo somente como uma fonte de amargor da bebida, sendo que outras características como o sabor de lúpulo, principalmente nas cervejas que tem como característica principal o lúpulo, e também aparece, não é só o amargor, sabor e aroma. E foi isso que os Estados Unidos fizeram, que revolucionou a cultura deles ali, criou vários estilos que tem gente que fala que não são estilos americanos, da escola americana. Há uma controvérsia sobre se existe ou não a escola americana, mas toda a escola americana é embasada nesses estilos baseados em lúpulo, né? E o lúpulo deles é diferente, né? Eu tava, com esse seu comentário, eu lembrei, os primórdios da cerveja caseira aqui no Brasil, era justamente isso que acontecia. As pessoas falavam, vamos fazer uma cerveja super lupulada. Quando as pessoas usavam esse termo lupulada, elas pensavam em amarga. Elas não só. Então fazia a adição a 60 minutos ali pra caramba e mais nada. Então ela não tinha nenhum aroma, ela era só muito poderosa em amargor. Mas hoje eu acho que isso está mudando, as pessoas estão percebendo que você usar muito lúpulo no final da fervura ali, vai ter uma pancada de aroma e sabor. Assim. Então aqui na nossa degustação de hoje nós temos 3 cervejas. Uma é a Whey Double American Pale Ale, é uma cervejaria lá de Curitiba, Whey, brasileira portanto, mas que faz cervejas inspiradas nessas cervejas americanas com lúpulos cítricos. A segunda aqui é a que o Feijão trouxe na mala, que é a Double Imperial IPA da Zot, que é uma cervejaria artesanal lá do Chile, na região metropolitana de Santiago, né? E uma das favoritas da casa aqui, a Centennial IPA, da Founders Brewing, lá de Grand Rapids, estado de Michigan, nos Estados Unidos, que recentemente tem sido importado para o Brasil e que é um dos melhores exemplares do estilo disponíveis aqui no Brasil, né? Você quer falar um pouco de IPA sobre isso? Mais ou menos o que é o estilo. Eu tava pensando aqui nas histórias. Sem contar aquela história batida da viagem. As histórias que eu poderia contar aqui, aí eu ia falar a história verdadeira e a mentirosa. A verdadeira demora demais. Eu até sugiro para vocês pesquisarem, que já existem livros a respeito e conta que é uma história super legal, assim, de você conhecer toda a história da IPA. Um dos mitos que eu queria falar, que esse livro fala do Made Still lá, é que todo mundo fala que a IPA era uma cerveja que era feita para aguentar as viagens às Índias. Mas a IPA, antes de ir para as Índias, ela ficava 1 ano em barril. Então ela não era feita porque ela estragava durante 1 ano. Ela já aguentava 1 ano dentro do barril. Mas falando da cerveja em si, é uma cerveja focada em malte, em lúpulo. Ela pode ter a versão inglesa e a versão americana. Ela surgiu com a versão inglesa e depois os americanos... Foi reinventado. E agora você já consegue encontrar algumas Belgian IPAs também. Exatamente. E ela, basicamente, ela é uma cerveja que é feita para o lúpulo brilhar, digamos assim. Ela pode ter uma carga grande de malte, mas ele tá ali... Tem que sempre perder pro lúpulo essa batalha. Exatamente.
Então a gente pode ter uma IPA com os lúpulos ingleses e toda pode ser Fuggles, ele tem uma característica bem diferente dos americanos, mas não pior, assim, ele só é uma coisa diferente. Ultimamente eu tenho ficado muito interessado por causa do livro em IPAs ingleses, que agora é justamente o que o Brasil não está fazendo, a gente está mais focado nas americanas. Né? E é interessante que as IPAs inglesas, assim, não só o lúpulo, mas principalmente o intervalo ali de álcool também, comparado às americanas, é inferior. Então uma cerveja forte, naquela época já, era 5, 4,5%, 5%. Então às vezes você encontra algumas IPAs inglesas que o pessoal fala, pô, mas só tem 5 de álcool, mas é uma original, característica original, né? Não, as americanas já tendem a ter um pouco mais, como essa da Founders aqui, que já tem 7,2 de álcool. Né? Então, isso que eu falei de lúpulo, basicamente são essas duas coisas, não é só amargor e não é só aroma, são as duas coisas quando a gente fala lupulada. E a outra característica da cerveja é que ela é super bem atenuada, ela não deixa muito doce ou destrinas ou coisas residuais, o fermento ele trabalha bem e, digamos, come tudo que tem para comer ali, e justamente por isso o lúpulo aparece mais do que o malte. Quanto mais ou menos de lúpulo vai numa receita? Fala com comparação com uma cerveja comum, não é o Feijão pode até falar melhor que eu, que ele trabalha com isso. A gente tem uma comparação aí de uma escala industrial, por exemplo, para 1.500 litros de uma produção de Pilsen, você utiliza em torno de 2 kg a 2,5 kg de lúpulo. Uma American Premium Lager, né, se for ser bem específico. Mas aí você produzindo uma IPA já, a gente já fala aí de 5 a 6 quilos, aí, dependendo da sua proposta, ou seja, quase 3 vezes mais de lucro aí também. Então, se fosse uma industrial, seria bem menos que 2 quilos talvez até, né? Se fosse uma Brahma, alguma coisa assim. Ah, sim, sem dúvida. Seria bem menos. Tipo, aí meio quilo em vez de 2,5. Você foi generoso ainda, né? Generoso, né? Então aí, fazendo isso, teria algo em torno de 3 vezes 1, 6, 7, 8, 10 vezes mais, talvez. E a última coisa que eu vou falar antes da gente abrir e começar logo com essa degustação que tá dando vontade de olhar elas aqui. Basicamente aqui a gente não tem os lúpulos ingleses para fazer essa comparação, não é o intuito desse episódio, nós vamos só focar nos lúpulos americanos. Mas eu estava lendo um livro de vinho outro dia e é mais ou menos a analogia que se faz, que eu pensei agora, entre os lúpulos americanos e ingleses, é mais ou menos a analogia entre os vinhos americanos da Califórnia e os vinhos europeus. Ou seja, um vinho europeu, ele teoricamente tem sabores mais refinados e não tão explosivos, e é um negócio mais equilibrado e com um final mais pronunciado, enquanto que os vinhos californianos são, como o clima lá é um pouco mais quente que o da Europa, e as uvas são mais cheias de açúcar e dão uns vinhos explosivos com gostos muito intensos. É mais ou menos isso que acontece com o lúpulo, porque ele é cultivado mais ou menos na mesma latitude que as uvas, e na Califórnia e principalmente no noroeste dos Estados Unidos, que são os estados de Washington e Oregon, que são os principais produtores, que dão nomes a todas as variedades de lúpulo. Por causa disso e do teor de água e da temperatura e do sol, eles produzem lúpulos com gostos mais explosivos, então que remetem a frutas cítricas mesmo, tipo tangerina, laranja, grapefruit, que é a toranja em português. São os descritores dos lúpulos americanos, enquanto que os lúpulos ingleses, das IPAs inglesas, têm uma pegada muito mais floral e terrosa, com sabores bem mais refinados e que, tipo, não que um seja melhor que o outro, mas o sabor é mais... Personalidades diferentes. Personalidades diferentes. Então, no futuro a gente faz algum episódio com uma IPA inglesa, só para descrever melhor, né? Então vamos lá. Então vamos lá, vou começar a servir a Double Pale Ale, Double American Pale Ale da Whey. Você viu o lote, Eu vou esperar para ver
pra gente não misturar a ordem dos copos. Vamos manter mais ou menos da esquerda para a direita a mesma ordem de... Isso. Então seria aqui, né? Centênio estaria na direita. Essa é a Double. Centênio. A double. A double tá na esquerda. Isso, assim. Fechou. E agora vamos servir serve Centennial no copo diferente aqui. Aromas de lúpulo invadindo nossa cozinha aqui. Perceptível, bem perceptível esses aromas. Deixa um pouquinho de lado, depois a gente completa. Então, ó, mantendo a ordem aqui dos copos, seria isso. Vamos lá, vamos pro aroma primeiro da Whey, copo da esquerda. Bastante citricidade, né? Tem bastante isso. Mas é nítido o malte por trás, assim, pra mim. Acho que dá pra perceber. No primeiro momento, também foi bem perceptível o álcool, assim, o aquecimento nas águas. Assim. Eu tô sentindo bastante álcool também aqui. Mas assim, aroma, que descritores vocês usariam no aroma, só aroma? Acho que tem um pouco de laranja, tangerina, um pouco de... Se fosse fazer uma escala assim, acho que o cítrico vem primeiro, depois o álcool, eu vejo bem presente, e em terceiro um caráter de malte. Assim. Malte caramelismo. Esse malte que eu estou tentando definir um pouco melhor, eu estou sentindo um caramelo um pouquinho... Mel, um pouco de mel. Coisa meio de... Agora, eu queria que a gente cheirasse os três lado a lado primeiro, antes de começar a beber. Vamos para azote, tudo bem. Apesar de ter queimado largada já. Aqui já tá para perceber uma diferença já. Principalmente diferença... porque essa cerveja que o Paulo Feijão trouxe, ela já tá na garrafa faz um ano mais ou menos, né? Então ela já perdeu bastante desse caráter vivo, né? Ela perdeu muito do aroma de lúpulo. Então a gente está sentindo até o malte ele aparece em notas talvez de toffee. Agora não sei se isso tem a ver com oxidação ou não. Mais tarde, depois que a gente beber, a gente vai explicar esse negócio do frescor e da oxidação. Mas vamos cheirar a Centennial agora, da Founders. A gente está só analisando o aroma. Que também já está aquém do que ela poderia ser, né? Eu sei porque eu já tomei ela fresca nos Estados Unidos enquanto estava morando lá e... De todas aqui, parece ter menos álcool essa. As outras eu sinto muito o álcool batendo no nariz. Essa daqui parece mais o lúpulo. Mesmo porque o teor alcoólico é 8.8, 9 e 7.2. Então ela é um pouco menos alcoólica mesmo. Mas o interessante da Centennial é que no aroma parece que você está com um pelletzinho de lúpulo assim, sentindo. Parece um pelletzinho assim, parece que você está no nariz. Acho que o aroma é mais centrado em lúpulo, somente lúpulo, né? Acho que ele é mais unidimensional, digamos assim, mas a intensidade dele perde para a Whey, né? A Whey é disparada que está mais intensa e viva ainda. Mesmo porque ela foi feita no nosso país e viajou muito menos que as outras duas. Vamos para a coloração delas e a aparência. São bem parecidas as três, né? São. As duas primeiras, os dois primeiros copos estão bem turva. Talvez a Double Pale Ale da Whey um pouquinho menos, que a Azote, que está bem turva mesmo. A Azote, na realidade, ela é refermentada na garrafa, né? Ela só faz cervejas refrementadas na garrafa. Então isso quer dizer que... tendência hoje no Chile, a maioria das cervejarias trabalharem sem pasteurização e fazerem refermentação na garrafa. Algumas têm um belo controle disso e conseguem belo resultado, outras já ficam características bem... Então a coloração é um laranja escuro, né?
Uhum. bem intenso. Sem dúvida a mais bonita das três é a Founders, né? Mais clara. Ela tá tão transparente que eu diria que ela é filtrada, mas eu não posso dizer isso aqui porque pode até ser que ela não seja. Tudo bem certo que que tem uma ficou um diferenciação pouco, de né? copo aqui também, né? A pressão Ah, de visualização desse copo é diferente dessa, né? com certeza Então, faz uma diferença. faz uma diferença. Esse copo é maior, então o espaço aqui para você ver luz do outro lado é maior. Então Sem dá dúvida. uma intensidade Não diferente. é também só porque ele é maior, é por causa dos ângulos do copo que a entrada não é a mesma que a saída, você não consegue ver através. Quanto à espuma nas três, ela é bem parecida, né? Bem Aham. parecida. A retenção um pouquinho menor na chilena, na Zot. Mas é uma cor, não chega a ser branca, mas é um marfim com boa cremosidade e boa retenção lateral no copo. Você vê os anéis de espuma formando aqui. E bastante carbonatação nas três cervejas. As três espumas bem feitas, com bolinha bem pequena, eu gosto de ver uma espuma assim. Inclusive eu acredito que eu consigo até relacionar a espuma com o fato de ter muito lúpulo. Porque sempre que tem muito lúpulo, a espuma é boa. O inverso não pode não ser verdade. Mas quando você vê uma espuma formando do jeito que as três formaram, você pensa, talvez tenha bastante lúpulo. Uma outra coisa que eu já ouvi é a coloração da espuma relacionada com o lúpulo. Então, cervejas muito lupuladas têm essa coloração que não chega a ser branca. Se for branca é porque não tem tanto lúpulo, assim, ela é tendendo ao bege já, uma transição entre branco e bege. Que eles chamam de off-white, né? Uhum. Vamos beber, finalmente? Com ordem definida ou não? Uhum. Primeiro a whey, né? Nós bebemos. Tá bem interessante, né? Bem fresca, bem explosiva, com notas bem intensas de lúpulo mesmo, cítrico, tangerina, Ela tem um bom equilíbrio, o conjunto também bem um amargor equilibrado, assim. forte, persistente, né, na boca até agora. O Mas gosto. nisso tem uma boa base de malte, assim, também aquele caramelinho que a gente sentiu no aroma, ele aparece no sabor no início, depois o lúpulo. Domina, né? E o lúpulo está muito bem inserido aqui. Eu gostei muito do jeito que ele saiu do aroma e foi pro sabor. Talvez até melhor o sabor do que o aroma. Assim, ele está contido no gole inteiro, com amargor e com bastante cítrico, bastante grapefruit. Gostei bastante. E o álcool já não é tão aparente quanto no coisa. eu já discordo. Eu, por exemplo, eu acho que essa aqui ela tá mais até para uma double IPA do que para uma IPA. Essa cerveja aqui. Então aí a gente vai entrar depois nesse negócio do nome, mas tá Double Pale Ale, tá né? escrito ali Double Pale Ale, mas você pensa Double Pale Ale talvez fosse uma IPA, mas eu acho que além de uma IPA é uma Double IPA. Não só pelo amargor, mas mais pelo álcool. Eu acho que tá. Teor alcoólico de 9. 8.8. Isso, 8.8. 9 é essa aqui que nós vamos tomar em seguida, que é a Zot. É mais Essa no rótulo tem escrito Double IPA. Logo de cara você já percebe um dulçor maior do que na outra, né? E o lúpulo já quase que foi. Lúpulo aromático já quase que se foi, né? Foi extinto. É até interessante que vai servir como uma base aí pra gente comentar disso. Exatamente o que eu queria falar. Eu tô, além de estar com os lúpulos reduzidos, eu tô sentindo talvez uma variedade não tão americana quanto as outras. Sim. Terroso, Uma coisa um pouco mais É, terrosa. mas é assim. difícil falar isso sem tomar ela fresca, né? Sim. Vai que É mudou, né? difícil, mas se eu pudesse chutar, eu chutaria que tem um dos lúpulos não é tradicional dos Cs lá americanos. Não é que não dá pra perceber que ela é lupulada, mas quem toma IPAs o suficiente já aprendeu a distinguir isso, que não é um sabor vivo. Você vê que é lúpulo, você vê que tem amargor, que tá contrabalanceando. Ela ainda é uma cerveja bem tomada, não é uma cerveja ruim,
Mas você conhecendo o que ela poderia ser, dá uma dor no coração. Dá uma dor no coração. Na minha percepção, assim, eu achei que o álcool, ele tá um pouquinho mais discreto que o da Whey. É o que eu pensei também. Assim, Falei, aquele aquecimento, ele tá um pouco mais discreto, né? Eu achei que ela, nesse caráter de álcool, assim, ela mostrou... Isso pode ter a ver com o tempo de garrafa também. Também. São vários fatores. Né? Porque o malte... Vamos para Founders? É bem um pelletzinho. Um pelletzinho. Perfeito. Aroma, você tá com pellet na mão. Ela já está mais intensa que a Zot, mas um pouquinho menos intensa que a Whey. Mas é um perfil de lúpulo meio diferente, né? Sim. Tomar as duas lado a lado aqui. Sim. Eu acho que a Founders puxa para um frutado maior, assim. ela tem Ao invés de um um cítrico. pouco mais de... O que eu acho, eu percebo o fato dela estar super transparente, super clara. Eu acho que você consegue focar mais o lúpulo desse jeito, sabe? Talvez não necessariamente atribuindo só ao fato dela estar um pouquinho mais turva, mas pelo fato de talvez eles terem usado um pouco mais de malte, uma coisa mais diferente, para tentar... Ela tem um balanço que é um pouquinho mais pro malte do que essa. Uma coisa que faz essa que saltar o lúpulo um pouco mais. Que é uma coisa que os americanos fazem muito bem, né? Expõem o lúpulo melhor. Acho que tem umas notas de oxidação bem de leve aqui. Mas nem tanto a oxidação, mas é mais a perda de frescor, assim, no lúpulo. Mas ela acho que é a mais amarga das três, viu? Então, aí tem aquele negócio de percepção de amargor frente ao açúcar residual. É isso. Eu acho que todas as três estão com um amargor bem pronunciado e eu achei muito legal isso. A Whey não ficou nem um pouco atrás em timidez, assim, de tentar fazer uma coisa que agrade a todo mundo. Ela provavelmente usou dry hopping também, não sei o que vocês acham, né? Com certeza, né? Isso aí já é uma informação dada no site dele. Essa cerveja surgiu, na realidade, numa proposta aí de cerveja coletiva, né? Quando o James Watt teve aqui no Brasil. Não, essa aí foi a outra. Foi a 8S. 8 Secrets. Então, mas foi isso que foi uma originou a ideia. Pelo site eles têm uma American Pale Ale. Você tem razão, foi a 8S que teve essa colaborativa. Isso. E que até a lupulagem foi diferente, na 8S eles usaram o Falcon Fly. Então, agora só falar um pouco de corpo e finalizar aqui. Eu acho que as três têm um corpo, tipo, as duas primeiras têm um pouco mais de álcool e isso eleva um pouco mais o corpo, mas o gosto delas é tão intenso, o amargor é tão intenso que traz uma sensação de ser uma cerveja com um drinkability não tão alto assim, sabe? É uma cerveja que se tomar mais devagar, porque ela é uma cerveja pesada na boca, né? E justamente esse ponto aí de pegar as duas com uma mesma intensidade de teor alcoólico ali para ver, e a gente percebe que tem aquele aquecimento, né? E por isso que gera esse drinkability menor. E a Founders, por ser mais seca e mais amarga e menos alcoólica, ela desce melhor um pouco, né? Mas eu ainda acho que o mais importante é a vivacidade do lúpulo da cerveja. Então o que tá, pra mim, a melhor das três aqui, hoje, nessa degustação, é a Whey, por causa disso. Não que as três frescas, se tivesse as três frescas aqui, provavelmente ela não seria melhor, mas agora eu acho que eu ficaria com ela, né? Não sei vocês. Eu acho que o problema com ela é justamente essa coisa que é muito, como é que fala? Fora de... Ela não é muito suave, sutil, ela não tem muito balanço, assim, sabe? Então, ela tem um álcool muito jogado forte, um amargor também que
claro, tem que ser alto, mas ele parece um pouquinho menos delicado que as outras, entendeu? Eu acho que o que eu achei legal das três é que as três, elas meio que miraram no mesmo lugar e... São três coisas que podem acontecer, né? Eu gostaria muito de tomar as três frescas, porque eu acho que elas são muito boas, todas as três. Excelentes exemplos, mas elas sofrem um pouco com a viagem, com o tempo que ficou na garrafa, a importação. Por isso, talvez eu selecione a Double Pale como a minha melhor, mas quase perdendo para essa. Eu diria que se eu pudesse escolher entre essas duas, eu ainda ficaria com essa. Uma coisa... Eu particularmente assim, eu achei nessa degustação aqui, eu achei a Founders com um pouco mais caráter mais dentro daquilo que se propõe, assim. As outras duas são fantásticas, duas outras cervejas que obviamente a gente entra naquela questão do frescor. India Pale Ale, cerveja com caráter de lúpulo, quanto antes você tomar, se puder tomar direto da fonte, melhor ainda, porque aí você vai ter toda aquela intensidade, tudo aquilo que o cervejeiro quis mesmo quando desenhou essa cerveja. Então, o frescor para você tomar com uma cerveja de lúpulo é tudo, né? E nesse caso, devido a várias características, eu particularmente com a Founders aqui. A Double Pale Ale também é uma boa cerveja, exótica também, mas agora, nesse momento... Por isso que uma crítica e dica minha fica para as pessoas que estão vendo a gente, sempre que comprar uma cerveja dessa, guardar ela dentro da geladeira imediatamente. E beber o quanto antes. Mesmo que ela esteja disposta numa loja, numa estante não refrigerada, é erro deles, não faça o mesmo erro, leve para sua casa e põe na geladeira. E beba o quanto antes. Tanto que quando a gente sai de viagem, vai para os Estados Unidos e volta com cerveja na mala, grande maioria não são IPAs, por causa disso, que não dá para você guardar, mas as que são as primeiras que a gente toma. Pôr na geladeira e toma o quanto antes. E é isso. Infelizmente, a gente tem muita cerveja oxidada no supermercado, cerveja de lúpulo. Vocês forem no Pão de Açúcar, vai ter lá as Brooklyns. Se vocês pegarem a AIPA da Brooklyn, aquela com rótulo laranja, façam esse exercício, comprem uma e tomem vendo esse vídeo, que você vai ver que ela vai estar oxidada. É um sabor, é muito difícil de descrever a oxidação, você precisaria estar sentado aqui com a gente para a gente mostrar, mas é um amargor meio de brand, sherry. As pessoas falam uma coisa, cada um pega de um jeito, então usando descritores clássicos, né? Papelão. O papelão, muita gente aqui junto comigo ou que faz degustações e tal, eles entendem como metálico. Mas nem sempre é metálico. Pasteurização é outro negócio que também mata muito, né? É complicado. Pasteurização, realmente, eu já tive essa experiência dentro de fábrica de pegar um produto do tanque e depois pegar pasteurizado, caráter de lúpulo. Obviamente que ele muda, mas também não é nada agressivo. Você perde um pouco daquele frescor, muda um pouco, mas obviamente que fresco ali, a cerveja de barril, você ia ter um resultado muito mais expressivo ali do aroma. Para terminar, essa discussãozinha aí do nome, Double Pale Ale, por que a Whey teve essa ideia de dar esse nome e por que a gente aqui do Brasil começa a dar nomes tão estranhos que a gente começa a deturpar os estilos para todo mundo que... Basicamente, para vocês entenderem, é que existem três estilos mais bem estabelecidos de cerveja de lúpulo. O mais brando é a Pale Ale ou American Pale Ale, que é uma carga de malte menor e, consequentemente, uma carga de lúpulo menor e um teor alcoólico menor. A do meio seria a IPA, que é a mais famosa e a mais cultuada das três, que é a India Pale Ale, que fica nas faixas aí dos 6, 7% de álcool, é bem amarga e tem um pouco mais de malte do que para contrabalancear esse amargor do que uma Pale Ale. E por fim a Imperial Pale Ale,
Ou Double Pale Ale. Ou Double Pale Ale. Ou Double IPA, desculpa. Double... Desculpa, Double IPA também, Imperial IPA, que tem ali 9% de álcool, 10%, às vezes um pouco mais até, que tem um teor muito alto de lúpulo, mas ela, na minha concepção, acaba sendo até menos lupulada do que uma IPA, porque ela tem tanto álcool e tanto malte que acaba pendendo mais para o outro lado da balança. E a sensação de sabor do álcool no paladar geralmente remete a doçor, depende da quantidade. Exato. Então a nota que o Phil falou ainda aqui é porque que a Whey chama a cerveja de Double American Pale Ale ao invés de simplesmente IPA, que seria a mesma coisa. Mas eu acho que a ideia deles, respondendo a sua pergunta, foi que basicamente eles pegaram a receita da Pale Ale e duplicaram. Entendi. E quiseram chamar de Double Pale Ale, não por causa do estilo, mas simplesmente para falar que é a mesma cerveja com dobro de malte. Não sei se enquadraria também como uma IPA por causa do teor alcoólico, né? Por mais que seja uma American IPA, a gente está falando de 8.8. Então, também. isso que o Phil tinha falado, que ela está mais para uma Imperial IPA do que uma IPA. Exatamente. Então, eu até entendo, esse não é a primeira vez que apareceu esse nome. Nos Estados Unidos aparecem de vez em quando. Mas acaba por confundir mais do que... Coisas assim, mas eu não sei, eu acho que no estágio atual nosso a gente não devia fazer esse tipo de coisa, justamente porque vai confundir. É igual a Eisenbahn 10 chamar de Doppelbock. Confunde. Não que eles estejam errados, mas foge do concepção clássica do que é aquilo, entendeu? Então isso confunde, né? Mas será que é conveniente manter essa concepção clássica na hora de inovar? A gente tem exemplo claro da Schneider, que fez uma Weizenbock, a Schneider não, a Vitus, que é uma Weizenbock clara. É da Schneider não, é da Weizenbock. Fez uma Weizenbock clara, sendo que a característica da Weizenbock é escura, mas que virou um sucesso, tal. No Brasil ela vende muito bem, tudo. Então, será que não posso, desde que talvez você tenha um conteúdo para explicar, você venda não só um produto, mas um conceito, uma história, acho que é válido fazer essa... E sabe, esse exemplo aí que você falou, pegar o contorno. Uma Weizenbock clara, eles chamaram de Weizenbock porque eles provavelmente usaram trigo e provavelmente foi uma bock. Não sei se exatamente foi uma bock ou não. O que eu quero dizer é que aqui existe claramente um outro estilo que eles poderiam ter usado. Eles poderiam ter, o termo chamado. Por exemplo, a Doppelbock ali, da Eisenbahn, exemplo citado, ele poderia claramente ter sido usado o Maibock, por exemplo, que é uma bock clara. Sabe, eu não sei. Então, mas será que o teor alcoólico da Maibock estaria de acordo com uma Imperial Maibock, então? Talvez. Talvez. Eu não sei. Eu gosto dessas brincadeiras, dessas coisas que saem fora do estilo e tal. Mas tipo, a minha crítica é que não existe quase nenhuma Doppelbock nacional. Eles vão lá e fazem exatamente uma que não é o clássico, entendeu? E chama, então a pessoa que nunca tomou vai tomar pela primeira vez uma Doppelbock. Que está diferente do que ela realmente é. E talvez quando tome, deguste ainda, quando for tomar uma escura, fala, não está de acordo. Aqui, né? Mas acho que nós estamos divagando aqui, né? Vamos fazer o brinde final aqui, das cervejas de lúpulo, e espero que vocês façam comentários aqui embaixo, deem sugestões e continuem acompanhando o nosso Degustube.